A importância da patologia clínica e da interação com o laboratório na medicina veterinária é que a patologia clínica ela é muito essencial ali na rotina veterinária, porque ela vai permitir diagnosticar, monitorar e acompanhar a evolução das doenças nos animais, né? Por meio de exames como hemograma, bioquímica, urinálise e os parasitológicos. A boa comunicação ali entre o veterinário e o laboratório vai permitir garantir a escolha correta dos exames e uma interpretação mais precisa dos resultados, né? Considerando o histórico e o quadro clínico do animal. Nas aplicações em estudos clínicos e epidemiológicos, nos estudos clínicos, a patologia clínica ela ajuda a avaliar a eficácia do tratamento e entender a fisiopatologia das doenças. E em pesquisas epidemiológicas, ela vai contribuir ali para identificar surtos, padrões de enfermidades e auxiliar no controle de zoonose e enfermidades de rebanho. Bom, meu nome é Ana Júlia e eu vou explicar de modo geral como alguns exames eles vão auxiliar o médico veterinário. Em caso de rotina clínica, nem sempre o sintoma do paciente será suficiente para um diagnóstico conclusivo. Então, deve ser feito exames complementares para se ter um diagnóstico certo e também para um tratamento adequado. Como exemplo de exames, a gente tem os exames hematológicos, como o hemograma completo, que ele vai avaliar as células sanguíneas. Então, o eritrograma ele vai avaliar os glóbulos vermelhos, o leucograma os glóbulos brancos, o plaquetograma vai avaliar as plaquetas e o proteinograma vai avaliar as proteínas totais e as suas frações no sangue. Esse exame ele vai auxiliar na detecção de anemias, infecções ou inflamações. A gente também tem exames bioquímicos, que vão auxiliar na verificação da função hepática, né, como detecção de lesões, inflamações ou até mesmo a disfunção do órgão. A função renal também, se tiver a ureia e creatinina elevada, é indício já de problema renal, como a doença renal crônica, e também vai avaliar níveis de glicemia, colesterol e triglicerídeo no sangue. A gente também tem os exames de urina, a urinálise completa, que vai avaliar a aparência física, química e microscópica da urina. Também avalia a densidade e o pH, a fim de saber se teve perda de proteínas pela urina e formações de cristais. Bom, e como outros exemplos de exames, a gente vai ter os exames coproparasitológicos, que é a análise das fezes por meio de sedimentação e flutuação, que visa identificar presença de ovos ou cistos de parasitas, ou também identificação de enteropatógenos mais específicos. A gente também tem a realização de exames citológicos e histopatológicos, que visam auxiliar no diagnóstico de dermatites alérgicas, neoplasias e lesões, bem como os testes sorológicos, que vão auxiliar na identificação de doenças causadas por vírus, bactérias ou protozoários. Como exemplo, a gente tem o teste rápido de ELISA, que identifica, no caso, um exemplo prático, FIV e FeLV. E também os testes moleculares, como o PCR, que vai analisar o material genético de um agente infeccioso. Como exemplo, a gente tem a sinomose, a parvovirose e a toxoplasmose. A hematologia é uma ferramenta importante na medicina veterinária para a detecção precoce de infecções bacterianas ou virais, especialmente em situações de surtos. Por meio do hemograma, é possível observar alterações nos leucócitos, como a leucocitose com neutrofilia, comum infecções bacterianas ou linfocitose e linfopenia, mais associados a infecções virais. Além disso, a contagem de plaquetas pode indicar viroses com risco hemorrágico, como a sinomose em cães ou doenças transmitidas por vetores. Essas alterações auxiliam não apenas no diagnóstico, mas também no monitoramento da resposta ao tratamento e no controle sanitário do grupo de animais. Por ser um exame rápido, de baixo custo e amplamente disponível, a hematologia torna-se essencial para o manejo clínico e epidemiológico durante surtos em populações de animais. Meu nome é Thalita e eu vou falar sobre um caso clínico de uma cadela, 3 anos, sem raça definida, que a tutora relatou que está apática e sem apetite há 1 semana. Também notou
manchas vermelhas na barriga dessa cadela. Essa cadela ela vive em um quintal que tem histórico de infestação de carrapato. A tutora também relatou perda de peso e que a cadela está dormindo muito durante esse tempo. Então, a principal suspeita desse caso clínico é de erliquiose. Exame físico. No exame físico, essa cadela apresentou 40 graus, então ela estava com febre. A frequência cardíaca estava 138 BPM, a frequência respiratória estava normal e ela apresentava petequias visíveis, que ocorre através da trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas. Então, a plaqueta, ela ajuda na coagulação do sangue e quando ocorre essa diminuição, ocorre esses sangramentos anormais mesmo. Ela também apresentava tubor cutâneo diminuído, então ela estava levemente desidratada. E na palpação dos órgãos, ela sentiu um levemente desconforto. Também foi notado a diminuição do peso, então ela não estava no seu peso ideal. E também tinha carrapatos vivos na cadela. Então, a partir desse exame físico, a patologia ela se torna crucial para poder saber o diagnóstico de fato do animal. Então, foi solicitado o hemograma completo e PCR. Então, foi solicitado o exame de PCR e de hemograma completo. O hemograma ele tem como principal função analisar os componentes sanguíneos, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. E também possíveis achados da doença, como anemia normocrômica ou normocítica. E também a trombocitopenia, que é um caso bem comum nessa doença, que são manchas roxas ou vermelhas no corpo do animal, que foi uma coisa notada também no exame físico desse animal. E também leucopenia ou leucocitose, dependendo do caso, né, da gravidade da doença. E também presença de mórulas. Também foi solicitado o exame de PCR, que é um exame muito preciso e é utilizado a forma ativa da doença. É o DNA mesmo da Ehrlichia SPP. Então, a sua função é utilizar o DNA dessa doença e dar um resultado muito preciso. É um exame com um valor mais caro, não é toda a clínica que tem essa disponibilidade. O exame mais comum é o hemograma, mas o PCR e o hemograma juntos, eles conseguem dar um diagnóstico mais preciso. Então, para esse diagnóstico foi utilizado o exame laboratorial e o exame físico no animal, então, para chegar ao resultado do diagnóstico de erliquiose de fato. Então, exames complementares para poder dar o diagnóstico da erliquiose. Temos a bioquímica sérica, que esse exame, por si só, ele não consegue avaliar de fato a erliquiose, mas ele avalia todos os órgãos do animal, toda a fase sistêmica. Então, ele avalia a função hepática e renal e os efeitos, né, que essa doença causou, as infecções que essa doença causou nos órgãos do animal. Ele vai avaliar se algum órgão foi acometido ou não através dessa doença. Resultados prováveis, temos o aumento de ALT e AST, que indicam uma lesão hepática, e aumento da ureia, da creatinina, também tem a hipoalbumina. São alguns fatores, né, que pode ser mais na fase crônica da doença. Então, é um tipo de exame que pode ser usado para detectar, para ajudar, né, a avaliar essa fase sistêmica do animal na doença da erliquiose. Outro exame é o exame sorológico. Ele tem como métodos ELISA, IFE ou RIF. É uma imunofluorescência e, nesse caso de erliquiose, a mais utilizada é a indireta. E ele tem como principal função localizar antígenos e anticorpos específicos no sangue. E seus resultados são o IgM, quando localizado, infecção. A infecção ela está recente, e o IgG é uma infecção mais prolongada. Outro teste é o teste de função plaquetária ou tempo de coagulação. E ele tem dois métodos, que é o TPA, que é o uso excêntrico, que avalia a via da varfarina, e o TTPA, que é a via intrínseca, que utiliza o uso de heparina. E esse exame ele é solicitado quando há fortes sinais clínicos de distúrbio de coagulação, de petequias ou e sangramentos também. E a sua principal função é avaliar essa coagulação, também
trombocitopenias e os seus principais resultados é a coagulação e a predisposição à hemorragia. Por último, temos o exame de esfregaço sanguíneo. Esse exame ele é feito juntamente com o hemograma quando é solicitado. Ele é um exame rápido, então ocorrem muitos falsos positivos. E a sua principal função é a análise da morfologia celular e também procurar por mórulas. E o seu resultado provável é a visualização dessas mórulas e também dentro de leucócitos e principalmente monócitos, né, fazer essa visualização também. Então, ao analisar o exame desse animal, o hemograma, a gente conclui, né, a gente nota que hemácia, hematócrito e a hemoglobina está um pouco abaixo do ideal. Isso quer dizer que o cachorro ele pode estar com uma anemia leve. Os glóbulos brancos desse animal também, a quantidade está dentro do normal, mas tem alguns bastonetes, que são um tipo de célula de defesa que aparece quando o corpo está lutando contra alguma infecção. Então, isso é algum alerta, né, que a gente já tem que ativar ao analisar esse exame. Os linfócitos, eles também estão altos e isso é comum quando o cachorro está com algum sintoma, com alguma suspeita de erliquiose, né? Então, as plaquetas, elas são a confirmação dessa doença. E as plaquetas nesse exame, elas são muito baixas. Isso é muito típico dessa doença. E para confirmar, foi achado dentro de uma célula sanguínea um bichinho, né, que é a erliquiose. Então, juntando todos esses fatos, a plaqueta baixa, a alteração nos glóbulos brancos, a presença, né, desse bichinho na célula, juntando tudo isso, a gente pode chegar ao diagnóstico da erliquiose nesse cão. Na medicina veterinária, temos muitos exames para a identificação de anemias, anomalias, doenças e também a saúde dos órgãos. Vou citar alguns exames mais comuns na veterinária, como o hemograma. Ele ajuda a analisar a presença de anemias, doenças, leucemias. O hemograma faz uma análise completa das células do sangue. Temos também o exame de fezes, o coproparasitológico. Ele identifica cisto e parasitos nas fezes dos animais. Temos também o ELISA, que ele ajuda a identificar os antígenos e os anticorpos. Ele ajuda na identificação de doenças infecciosas. Temos também outros exames, como mapa, exames de urina, exames hormonais, que são para a quantidade de hormônio. Eles são para a dosagem de hormônio. Temos também o PCR, que é a amplificação do DNA. Temos também a citologia e histopatologia, que são para estudo de tecidos e estudo celular. Bom, sendo assim, a patologia clínica ela se mostra bastante fundamental dentro da rotina clínica veterinária, pois na hora de um diagnóstico, ela vai analisar corretamente as amostras biológicas a fim de detectar possíveis doenças precocemente, até mesmo enfermidades. Então, ela vai ver também a escolha, né, do médico veterinário, tratamentos com eficácia e segurança, e vai ver se aquele tratamento está dando certo com o animal através dos exames. Então, ela tem uma grande importância dentro da clínica veterinária. E, sendo assim, ela vai promover a saúde e o bem-estar desses animais.